Ontem eu fui para uma gira no terreiro de Umbanda, que já tem uns 3 meses, eu acho, que eu venho frequentando. Para quem não sabe, eu já fui criada dentro de um terreiro de Umbanda, criada dentro mesmo de um terreiro de Umbanda. Houve um afastamento da minha parte por 10 anos, depois que eu abracei o budismo como fé, né? Eu dei uma afastada dessa questão de Umbanda e tudo mais, de incorporação de espíritos, até porque a escola budista que eu frequentei, a primeira e depois a segunda, havia assim uma recomendação que a gente não frequentasse terreiros de Umbanda. Mas assim, eu comecei a ver um certo. Eu não vou falar aquela palavra preconceito, porque eu não quero usar essa palavra, mas eles recomendavam que eu me desfizesse de todas as imagens que eu tinha na minha casa. Essas escolas budistas, hoje ainda faço parte de uma escola budista mais universalista, mas as anteriores eram muito rígidas e inclusive chegaram a me pedir que me desfizesse de Santa Sara Kali, que eu tenho há 40 anos e por aí vai fumaça. Já perdi até a conta, né? Mas esse vídeo que eu tô fazendo agora, eu vou tentar ser breve, é para falar sobre ciganos de Herat, ciganos de etnia e ciganos espirituais. Ontem eu fui para uma gira num terreiro de Umbanda e a gira foi de ciganos espirituais. Bom, gente, eu tinha uma grande resistência em aceitar que pessoas não ciganas, pudessem estar incorporando algum antepassado cigano espiritual. Até porque, infelizmente, nós vemos aí que em alguns lugares as pessoas não ciganas, não são todos, parecem que a partir do momento que eles começam a trabalhar com uma entidade que vem nessa linha, elas começam a se achar ciganas, né? Como se fossem ciganos encarnados de etnia. Mas você incorporar um cigano espiritual, um cigano que. A mesma coisa, você incorporar um índio, um preto velho, isso não torna você um preto velho, não torna você uma pessoa negra. Você incorporar um índio não vai fazer de você um índio, entende? E eu converso muito com uma cigana caldeira chita, ela inclusive me segue, e outros ciganos, e eles falam como pode, os gadê, dizendo que incorporam ciganos, mas vejam bem, não são todos os ciganos que pensam dessa forma. Então eu tive um problema, porque eu sou protetora de animais, eu tive um problema envolvendo um gato selvagem, que não me deixava me aproximar dele, para dele cuidar. E foi justamente numa gira cigana, que uma cigana com o nome de Rosa me abraçou, me acolheu, me deu uma palavra de conforto para que eu pudesse cuidar daquele animal. E eu já coloquei esse vídeo falando sobre essa situação. E o que mais me impressionou é que durante a consulta com aquela médium, o tempo todo a médium conversando comigo, a cor dos olhos dela eram verdes, verde limão, com aqueles cabelos muito negros, aquela mulher com aquelas feições muito jovial. E na hora que acabou aquela gira, naquele dia, não ontem, que eu fui cumprimentar a médium para agradecer pelas palavras de carinho e conforto, para minha surpresa, os olhos não eram verdes. O rosto dela havia mudado de feições. Eu falei, gente, como assim? E, enfim, gente, ontem teve outra gira e eu me consultei com uma outra entidade, uma outra cigana Luna. Depois eu fui dar um grande abraço de agradecimento na cigana Rosa, que através da sua magia de cura, da sua transmutação de cura, me ajudou a irradiar, né? Cura para aquele animal que hoje se encontra bem. Indo contra todas as possibilidades. O gato estava muito ferido. Muito ferido.
Então eu falei, esse gato não vai sobreviver e ele não me deixa ajudar. Só me resta pedir ao plano espiritual. Entre outras coisas que eu sei que houve a atuação desse espírito que acabou me ajudando. Então eu digo para vocês, não questionem. Não questionem as pessoas que estão incorporadas por uma determinada entidade, seja ela cigana, porque se você for pensar assim, você for pensar dessa maneira, existem pessoas indígenas com quem eu converso que também acham estranho uma pessoa branca incorporar um índio, um espírito indígena. Já houve conversa de pessoas falarem que somente pessoas de pele negra podem ter orixá. Como assim? Então quer dizer que pessoas brancas não têm orixá. Isso já foi falado. Então, gente, a gente tem que entender que o plano espiritual funciona de uma outra forma. Uma pessoa que encarnada, que nasceu como Gadi, numa outra vida, essa pessoa pode ter feito parte de uma vitsa cigana, de um clã cigano, e hoje essa família espiritual cósmica acompanha essa pessoa. E tem outro detalhe. Para constar, nem todos os espíritos que vêm pela linha cigana ou linha do Oriente, enfim, necessariamente em vida eram ciganos encarnados, né? Eram ciganos de sangue, por assim dizer. Então eu penso assim, uma raça, um povo, uma etnia que já foi tão perseguido, que lá fora em alguns países são deportados, deveriam se sentir honrados, felizes e gratos por estar numa terra e num país onde as pessoas prestigiam. Claro que isso não se trata de apropriação indébita de cultura. As pessoas que têm essas entidades da linha cigana, elas têm que ter em mente que elas têm essa proteção, mas não necessariamente só se torna cigana, talvez ciganas de alma, né? Qual o problema? Parem de questionar, abram sua mente. Outro dia eu vi uma Romi, né, questionando isso, apropriação indébita de cultura, estão usando a nossa quepara, estão usando... Gente, menos. Abra sua mente, sabe? Expanda a sua mente. Uma coisa que eu questionava muito era ver essas pessoas vindo em gírias e gritando arriba, rocha. Eu achava isso esquisito, porque o cigano encarnado não faz isso. O cigano não fica gritando opcha 24 horas, nem arriba. Mas eu parei até com isso de questionar depois de ter sido acolhida justamente por um espírito, por uma entidade naquele terreiro, numa gira de ciganos que eu tanto olhava com cuidado, que eu inclusive pulava essa gira. Mas, gente, por que eu vou pular a gira de cigano se eu vou para a gira de caboclo, de preto velho? Então aquele branco ali não pode incorporar um preto velho? Aquele branco não pode incorporar um indígena? Existe uma família cósmica e espiritual do outro lado, a gente não sabe como são as regras lá em cima, como funcionam. Será que lá em cima tem esse separatismo todo? Então, se esses espíritos estão vindo naquele médium, é porque esse espírito tem uma ligação espiritual com aquele médium e ele está vindo para evoluir. Então, gente, ao invés de questionar, abra sua mente, expanda sua mente. Sai dessa caixinha de mente limitada e deixa o espiritual trabalhar na sua vida. Porque na minha vida, esses ciganos espirituais que eu tanto questionava, eles têm sido bons amigos. Bons amigos. E eu parei de questionar e abri a minha mente. Quando você abrir sua mente, você vai dar espaço para o amor dentro do seu coração. E você vai ver que sim, um cigano espiritual pode escolher um gadê, um pai, um lacró, para se manifestar e fazer o seu trabalho em terra. Tudo de bom.